O roteiro dessa final foi um verdadeiro tapa na cara de quem duvidava da final, mesmo com a expulsão do Gregory. Aos 30 segundos, o time do Arthur Jorge manteve a calma e principalmente ditou o ritmo do jogo. Tô ligado que não deu pra ver o que tava na prancheta, mas calma que eu te mostro. Se liga só, depois do cartão vermelho, o Arthur Jorge optou por manter os jogadores e mudar a estrutura do time. E pra isso ele recuou o Marlon Freitas pra ficar entre os zagueiros. Mas em muitos momentos, esse 5-3-1 virava um 6-3-0, até porque quando o Galo chegava pelo lado esquerdo, Luiz Henrique descia para a primeira linha de marcação e o Igor Jesus virava o terceiro elemento na segunda. E esse lance exemplifica bem isso. Primeiro de tudo, quero chamar sua atenção para onde estão Luiz Henrique e o Marlon Freitas. Agora, enquanto o Galo se organiza para atacar, dentro do seu 3-2-5 padrão, se liga como os dois vão passar a fazer parte da defesa do Botafogo. Aqui, o 6-3-0 tá bem desenhado e na sequência do lance dá pra ter uma boa ideia do que o Galo tentou fazer durante os primeiros 45 minutos. Foram exaustivas jogadas pelos lados e pouco perigo gerado contra o John. Eu também separei esse outro momento do jogo pra mostrar o que eu falei sobre o 5-3-1 do Botafogo, que depois de alguns minutos jogando com um a menos, viu que o Galo tava com dificuldades, então passou a se soltar cada vez mais. E isso fica claro nesse lance. Nota como a bola recuada até o Everson é gatilho pro Botafogo subir a pressão e na sequência conseguir forçar um esticão do Galo buscando o Daverson, que sequer consegue disputar a bola com o Barbosa. O detalhe é que depois do bate-rebate, o lance ainda termina com uma finalização do Savarino, a primeira do Botafogo na partida. O interessante é que, apesar de ter forçado várias jogadas pelos lados do campo e ser um time forte no jogo aéreo, o Galo não terminou o primeiro tempo com muitos cruzamentos feitos, e é claro que isso aí tem grande responsabilidade do Arthur Jorge. Presta atenção como a linha de 6 do Botafogo não tá enfiada, e a ideia era exatamente essa aí, fazer a defesa ficar no limite da grande área. Assim, quando o Guilherme Arana, Scarpa ou qualquer outro jogador que tivesse aberto recebesse, ele ainda ia precisar de um drible ou um passe para conseguir um cruzamento. E eu sei que parece replay do outro lance, mas não é não, é só o volante Thiago Almada travando mais uma tentativa do Lianco pelo lado direito. Ficou bem claro que nesse primeiro tempo, pelo menos na minha opinião, faltou ao Galo ter mais repertório para aproveitar o 11 contra 10 e explorar os espaços que naturalmente surgem por dentro quando o adversário se defende um 6-3-0 ou 5-3-1. Demérito sim do Gabriel Milito, mas muito mérito do Arthur Jorge, que terminou o primeiro tempo sem ceder nenhuma grande chance. Inclusive, as melhores chances do Galo foram quando o Botafogo... Aliás, eu tenho certeza que o Milito sentiu falta dessas finalizações de média e longa distância. Afinal, das duas, uma, ou brigaria a defesa a saltar, liberando o espaço às costas, ou então faria a última linha afundar. Fato é que o Galo finalizou duas vezes com o Hulk de fora da área, e essas foram as duas únicas defesas do John. Agora, para começar a contar a história do gol marcado pelo Botafogo, a gente precisa falar de um Atlético Mineiro que chega abalado para essa final de Libertadores, um Galo que não vencia há 10 jogos e dentro desse recorte aí tinha sofrido 14 gols. E eu falo isso porque, no meu entendimento, a falta de confiança do Galo se traduz no comportamento dos dois volantes nesse lance. Repara como o Botafogo vai ganhando terreno no campo de ataque e tanto Fausto Vera como o Alan Franco não dão combate. Aliás, vai muito além deles simplesmente não pressionarem o portador da bola. Afinal, quando o Luiz Henrique recebe perto da linha de fundo, por mais que o Almada tenha feito a infiltração para receber, a linha de defesa estava montadinha e, portanto, não tinha a menor necessidade dos dois afundarem. Foi justamente essa desatenção que gerou espaço na entrada da grande área para a finalização do Marlon Freitas, e em seguida a bola se ofereceu para o Luiz Henrique. O camisa 7 do Botafogo não perdoou e abriu o placar no Monumental. Já no lance que o árbitro assinalou pênalti no próprio Luiz Henrique, muito bem marcado por sinal, a gente viu mais uma vez um Botafogo absoluto, muito mérito do LH e, claro, da cobrança impecável do Alex Telles, que assumiu uma responsa gigantesca. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você tá curtindo o vídeo, então eu vou te dar uma responsa. Já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Agora, como diria o poeta, antes tarde do que mais tarde, né? E é por isso que eu preciso elogiar
elogiar a leitura do Milito no segundo tempo, quando ele saca Scarpa, Fausto e Lianco para promover as entradas de Vargas, Bernard e Mariano, numa clara tentativa de gerar mais tabelas, aproximações e, consequentemente, mais jogadas por dentro. Aquele 3-2-5 virou muitas vezes um 3-1-2-4 e, enfim, o Galo passou a criar mais oportunidades. Mas, antes ainda que o Atlético pudesse dar alguma amostragem do que seria esse novo esquema, veio a cobrança perfeita do Hulk pro gol de cabeça do Vargas, aproveitando a desatenção agora do próprio Botafogo. Dito isso, a grande polêmica do jogo nasce a partir de uma tentativa do Galo, inicialmente por dentro. Se liga como o 3-2 já virou 3-1 quando o Arana recebe. Por dentro estão Bernard e Paulinho, que é justamente quem fica com a bola. Depois de tabelar com o Daverson e bagunçar a última linha do Botafogo, ele consegue encontrar o Hulk em situação de 1 contra 1. Com a defesa do Botafogo já dentro da grande área, sai o cruzamento. E agora que tem mais jogadores povoando por dentro, o Atlético consegue recuperar a segunda bola, importantíssimo para continuar atacando. E foi justamente por essa insistência aí que o lance termina com uma dividida entre o Marlon Freitas e o Daverson. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei em dúvida e não vi falta, mas revendo, a minha sensação é que sim, o Marlon foi imprudente e comete o pênalti, mas é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Minutos depois, o Arthur Jorge fez as primeiras mudanças. Alex Telles e Savarino saíram para as entradas de Marçal e Danilo Barbosa. Um Marçal para trazer mais segurança defensiva para o Galo contra as descidas do Hulk pela direita, e o Danilo Barbosa passou a exercer a função do Marlon Freitas, que voltou a proteger a entrada da grande área. E dá para falar sem muito medo de errar que as substituições funcionaram, até porque, por mais que o Galo tivesse volume e conseguisse chegar com mais frequência, a parede estava muito bem montada. E isso tanto é verdade que a única defesa do John no segundo tempo foi nesse lance. Repara como o Marlon é quem faz a proteção à frente da grande área, enquanto o Danilo Barbosa aparece entre os zagueiros. A jogada do Atlético é muito bem desenhada, mas o Botafogo tem um goleiro que merece demais ser elogiado. Ele não precisou aparecer tanto na final, mas quando foi exigido, deu e muito conta do recado. E foi sonhando com contra-ataque para matar o jogo que, faltando 10 minutos pro fim, o Arthur Jorge tirou o Almada, que fez uma partidaça, para colocar o Júnior Santos. Será que ele tem estrela? Mas muita calma, porque essa final já tinha mostrado pra gente que faria de tudo para entrar no hall das melhores da história da Liberta. E ela quase transformou a defesa do Botafogo em vilã, depois que Adrielson e Barbosa bateram cabeça, e a bola sobrou com o Vargas, que vai ser lembrado como o quase-herói. Não só por esse gol perdido, mas também porque minutos antes o Mariano, que aliás também fez uma partidaça, encontrou um passe maravilhoso nas costas daquela tal linha alta do Botafogo que a gente estava falando. E o Vargas teve uma oportunidade de 0,60 gols esperados, ou seja, 60% de chance de fazer o gol, e ele isolou. E a gente sabe que existe aquela máxima, né? Quem não faz, toma. E o Júnior Santos apareceu. E ainda que ele tenha tentado servir o Matheus Martins depois dessa jogadaça, o gol do título só podia ser dele. Do cara que se profissionalizou aos 23 anos, do responsável por colocar o Botafogo na fase de grupos, do Júnior Santos, o artilheiro isolado da Libertadores de 2024. E se essa história não merece o seu like, de verdade eu já nem sei mais o que merece. É muito fácil, só clicar aí no joinha e, lógico, se inscrever no nosso canal.